Irmãos, olha que interessante isso aqui. Eu vou chegar à beira da heresia. Nós podemos chegar à beira, só não pode cometer heresia. Jesus fala que a gente iria conhecer o período do arrebatamento. O que nós não podemos fazer, está claro em Mateus 24:36, é marcar data, né? O dia e hora, ou até a semana, né? Mês. A gente não pode fazer isso, mas o período do arrebatamento, na realidade o Senhor ele chama de hipócritas aqueles que não conseguem discernir o aspecto do tempo, né? Isso aí está lá em Lucas, capítulo 12, versos 54 e 56. E nós vemos que Jesus dá todas as referências em Mateus 24, 37 e 39, período de Noé, período de Ló, Lucas 17, 28, da apostasia, de 2 Timóteo 4, versos 1 a 4, do estado global, né, o ser humano desafeiçoado, de 2 Timóteo 3, versos 1 a 4. Nós vemos também a mornidão da igreja, né, no estado de Laodiceia, ou seja, o esfriamento do amor, enfim. Mas o foco de Cristo é a nação de Israel. E aí nós vemos duas gerações de Mateus 23, 36, a geração que seca, né, da diáspora, e Mateus 24, 32 a 34, quando Jesus já começa a discorrer ali sobre o princípio das dores e sobre o período de tribulação e o final da tribulação, e Jesus identifica esse tempo, que seria o florescimento da nação de Israel. Então ele fala de duas gerações, da diáspora e do retorno. Então eu quero trazer algo aqui só sobre geração, a contagem de geração, para a gente chegar a essas duas, para termos uma noção do tempo do arrebatamento. Quando a gente começa a falar de geração, nós vemos que vai tendo uma diminuição na expectativa de vida, né? O primeiro Adão com 930 anos, depois mais à frente nós temos Matusalém com 969, Enoque, né, que foi o mais novo, 365, e que parece ter sido arrebatado, né? O texto bíblico diz que e já não era porque o Senhor tomara para si, porque Enoque andava com Deus, na questão da intimidade, da comunhão, daquilo que nós somos chamados, né? A igreja é chamada a essa comunhão, de Mateus capítulo 6, versos 5 e 6, entrar nos seus quartos, fechar as portas sobre si, e aí nós vemos a menção do arrebatamento, né? Da entrada dos gentios, de Romanos 11, 25, em que para a igreja da comunhão, mesmo em face das dificuldades e fraqueza espiritual de Filadélfia, é prometida uma porta aberta que ninguém pode fechar. Depois das advertências que João dá às igrejas, no capítulo 4, versos 1 e 2, ele vê uma porta aberta no céu, uma voz como de trombeta, e ele sobe, né? Como num rapto, né? Como num arpazo, como num arrebatamento, imediatamente, e só depois ele vê o desfecho da tribulação. Nós vemos, por exemplo, Isaías 26, verso 20, Deus mandando o povo dele entrar nos seus quartos, fechar as portas sobre si. A menção de Apocalipse capítulo 3, versos 8 a 11, Mateus 6, 5 e 6, e se esconder só por um momento até que a ira passasse, né? Que dos capítulos 6 a 18 do Apocalipse não é mencionada a igreja. Então Enoque ele parece ter sido arrebatado, né? Enoque é mencionado na carta de Judas, né, que antecede o Apocalipse e reverbera aquilo que Pedro fala dos últimos dias, né, que estaria naquele período dos últimos dias. Por exemplo, o verso 14 aqui de Judas: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Não tem como falar que Judas não está falando aqui dos últimos dias, né? Porque ele vai reverberando aquilo que o apóstolo Pedro também dissera. Olha o que fala aqui o Senhor virá com as suas miríades, com os seus santos, né? Apocalipse capítulo 19, ele volta
com os seus santos, estará nos Monte Sião, né, que é sempre falado ali da pedra cortada sem auxílio de mãos, o desfecho das 70 semanas de Daniel, o desfecho da visão, da expectativa da profecia de Daniel é a vinda do Senhor, é a volta do Senhor, quando ele vai pisar no Monte das Oliveiras, assim como ele ascendeu aos céus em Atos 1:11, ele vai voltar em Zacarias 14:4, e vai passar pelo vale de Cedron, do ribeiro de Cedron, e vai subir ao monte do templo, ali o Monte Sião, né, o Monte Moriá, e acontecerá, e isso sempre é com relação à nação judaica, sempre está falando com relação a Sião, a pedra cortada sem auxílio de mãos, o cordeiro, nessa expectativa do reconhecimento da nação de Israel, que foi o que Jesus disse em Mateus capítulo 23, verso 39, né? E não me vereis mais até que venhais a dizer, Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor, que é uma saudação messiânica, para restaurar o tabernáculo caído de Davi e tudo mais. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Sobrevivente do quê? Da tribulação, ou seja, o recolhimento, né, dos judeus, dessa geração dos 4 ventos, dos 4 cantos, Levítico 23, 22, a quarta etapa da colheita de almas, né, uma colheita feita em 4 etapas, de acordo com João capítulo 4, verso 35 e 38, que Jesus dá a referência da colheita feita em Israel. Nós temos que ir lá para Levítico capítulo 23, temos que ir para Ruth capítulo 2, Isaías 11, 12, toda a casa de Israel, a menção de Romanos 11, 26, e Mateus capítulo 24, verso 31, né? Quando Jesus dá a referência dessa última geração. Então, nós vemos aí depois tem a diminuição dessa expectativa, né, das nações que viriam em Gênesis 10, 32 do dilúvio, porque Deus já havia falado isso em Gênesis 6, 3, né, que a expectativa seria de 120 anos. Aí temos Abraão com 175, temos Moisés com 120, Josué com 110. A partir daí então começa a oscilar, né? Você vê, Abraão com 175 e Isaac com 180, o seu filho. Mas depois começa a oscilar com Moisés 120, Josué 110, chegando ao Salmo capítulo 90, verso 10, que a vida ela seria de 70, se tivesse vigor, força, 80, e o que passasse disso seria enfado e cansaço. Quando a gente fala de Jerusalém, o foco das gerações da diáspora e a geração do retorno é porque a Jerusalém, o povo judeu, eles escatologicamente eles estão no cenário das 70 semanas. Não, a igreja não esteve nas 7 semanas, nas 62 semanas, e não é mencionada na 70ª semana. A profecia para o povo judeu e para Jerusalém, para o templo, Daniel 10, 14. A oração de Daniel 9, 19 é sobre o povo judeu e a cidade de Jerusalém. E a profecia das 70 semanas é endereçada ao povo judeu e à cidade de Jerusalém, né? Então nós vemos aqui, por exemplo, Mateus 5, 34 e 35, Jerusalém, a cidade do grande rei. Aqui Jesus esteve, ele ascendeu aos céus, voltará no mesmo lugar e vai reinar na Jerusalém física, né? Nós cremos, pré-milenistas, pré-tribulacionistas, no reino físico de Cristo por 1000 anos na cidade de Jerusalém, e aparentemente a nova Jerusalém descerá na mesma região. Jerusalém foi destruída 3 vezes, sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes, capturada e recapturada 44 vezes. Ficaram, né, o povo de Judá 70 anos, né, o Reino do Sul, 70 anos no cativeiro na Babilônia. As 10 tribos que não voltaram, né, o Reino do Norte, Israel, depois do cativeiro assírio, naquela miscigenação com Samaria, né? Nós vemos a menção do retorno de toda a casa de Israel. Toda a casa de Israel. Sempre é mencionado, depois do arrebatamento da igreja, a restauração de toda a casa de Israel. Romanos 11, 25, 26, Atos 15, 14 e 16. Depois da entrada dos gentios ali, aparentemente em Isaías 26, 20, no capítulo 27, nós vemos a restauração de toda a casa de Israel, o ajuntamento um por um, né, espiritualmente, de Mateus 24, 31.
e 2000 anos na diáspora. Aí nós vemos Jeremias capítulo 31, verso 35, 36, Deus prometendo a preservação da etnia do povo judeu depois de 2000 anos longe de sua terra. Deus dizendo: se alguém puder impedir o sol de nascer, a lua, as estrelas, todo o seu exército de estarem nos seus locais fixos, também vão pedir Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Então nós vemos uma restauração do tabernáculo caído de Davi. E Jesus fala de 2 gerações. E aí nós estamos com essa média de contagem de 70 anos. A geração de Mateus 23, 36, que rejeitou o seu Messias, né? E aí nós vemos Jesus ali desferindo 8 ais, né, contra a cúpula religiosa e política de Israel, o Sinédrio. E desde 2004, 2007 foi levantado um novo Sinédrio, né, o projeto Monte do Templo, tudo com os preparativos aí para reconhecimento de um chefe de Estado, de um príncipe, né, que será aí o engano do anticristo, fará firme aliança com muitos por uma semana, até para a reconstrução do templo. Depois nós vemos ali em Ezequiel, capítulos 8 e 9, né, as abominações que serão estabelecidas no templo ali, que nós vemos essa menção de Apocalipse capítulo 11, e por isso que eles serão entregues, até para depois eles clamarem pelo Messias, a perseguição do anticristo no capítulo 12, capítulo 13, capítulo 7, 8, 11 de Daniel. Mas aquela geração daquele período, Jesus identifica, para que nós tivéssemos uma noção do período do tempo. Jesus fala no capítulo 23, no verso 36, e todas estas coisas virão sobre a presente geração. Se nós pegarmos do ano Domini, né, e chegarmos até o período que é relatado a diáspora, que foi 70 depois de Cristo, pelo comandante, né, o general Tito Romano, por Roma, Jerusalém foi devastada, não ficou pedra sobre pedra. Aqui, né, que Jesus disse aqui em Mateus 24, 2, sobre a casa ficaria deserta, Mateus 23, 38, a realidade do templo. Então nós contamos 70 anos, né, a partir do nascimento de Cristo, 70 anos, uma geração, que foi o que os discípulos perguntaram em Mateus 24, 3. Dize-nos quando sucederão essas coisas. E Jesus fala, isso acontecerá quando não ficar pedra sobre pedra, e sobre a presente geração, isso foi em 70 depois de Cristo. Aí tem a segunda parte da pergunta. Diz-nos e que sinal haverá da tua vinda e consumação do século. Aí Jesus já faz uma prospecção futura. Se Mateus 23, 38, Mateus 23, 36, geração dispersa, Mateus 23, verso 38, templo destruído, Mateus 24, 2, templo destruído, Mateus 24, 15, um templo profanado já no futuro. Aí Jesus já está falando do princípio das dores, ele já lança uma prospecção e depois ele identifica no capítulo 24, no verso 32 e 34, essa figueira que havia secado agora já florescendo. E aí nós já encontramos isso em 1948, 14 de maio de 1948, Isaías 66, 8, uma nação formada em um só dia, aumentando em número, Jeremias 30, 19, 1917, 29 mil judeus, hoje mais de 9 milhões, sistema de irrigação dos kibbutz, ou tirada a água da umidade do ar, Isaías 35, o deserto florescendo, eles encheriam de frutos o planeta, né? Isaías 27, versos 1 a 13, um dos exércitos mais fortes do mundo, né? Entre os dois, poderio bélico, professores de tecnologia, enfim, o sistema de segurança israelense, né? Por todo o globo. Então, quer dizer, não tem como a gente tirar Israel do cenário, porque então nós não conseguiríamos identificar o tempo do fim. 1948, a contagem de geração que nós temos é do Salmo 90. Do Salmo 90, 70 ou 80, o que passar disso é enfado e cansaço. Então nós vamos pegar pessoas conscientes que retornaram em 1948. Podemos pegar dos 12 anos, que foi a idade em que Cristo se apresenta ali para os anciãos, ou 13 anos, que é a idade do Bar Mitzvah, né, que é a maior idade do judeu. Né? Então nós juntamos 73 anos desde 1948, 13 anos dessa idade do Bar Mitzvah,
e 7 anos de tribulação, porque Jesus fala assim, não passará esta geração do retorno sem que tudo isso aconteça. Então seria o retorno, seria o princípio das dores, seria o arrebatamento da igreja. Nós não sabemos o tempo entre o arrebatamento e a tribulação, porque necessariamente não acontece o arrebatamento e depois se inicia a tribulação, porque a tribulação se inicia com um tratado de paz dentro desse sistema do 666, né, arquitetado. Mas e aí Jesus fala assim, e não passará essa geração. Então 73 anos, 13 anos da idade de Bar Mitzvah, e mais 7 anos de tribulação. Então nós chegamos aí por volta de 93 a 95 anos. Por isso que nós vemos o mundo nesse enfado. Salmo 90, 10, o que passar disso é enfado. Agora, essa geração está mais do que perto do fim, a geração do retorno. E Jesus diz, e não passará esta geração, e aí eu já identifiquei aqui tem muitos mais textos, né? A gente está tentando correr, mas olha o tempo aí. E não passará esta geração do retorno sem que tudo isso aconteça. Nem que seja um desses que retornaram em 1948 estaria vivo. Então nós estamos muito próximos do tempo. Nós não sabemos esse tempo, né? O tempo de Deus, mas nós sabemos que a profecia não pode ser desmontada. Então é este o período. Nós não estamos marcando dia, nós estamos marcando hora. É só para termos uma noção, para que você tenha a dimensão do nosso compromisso frente ao evangelho, frente à evangelização, frente a uma vida de santificação. Por isso estáis vós apercebidos, né? Mateus 24 e 25, eis que vou-lo tenho predito tudo. Então está tudo aí diante dos nossos olhos, amém? Deus abençoe.